AudioJungle. Olá, boa noite, bem-vindos ao Revista Nacional. Hoje o nosso painel está completo. Está então connosco o Alexandre Chival, está também a Fátima Mimbiri, está também o Ivan Mazanga. Os três vão poder analisar os temas da semana, mas antes vamos então começar com as breves. Vou começar então por si, Fátima Mimbiri, qual é a sua breve de hoje? Muito obrigada, a saudar os caríssimos colegas do painel, a Ana Maria, e também aos nossos caríssimos telespectadores. O meu tema de hoje tem a ver com a qualidade de educação em Moçambique, muito na sequência dos últimos relatos que temos estado a acompanhar, dos resultados do exame do ensino secundário e também dos exames de admissão de futuros ou candidatos a magistrados do Ministério Público e também do Judiciário. Portanto, ao Centro de Formação Jurídico-Judiciário, que demonstram um elevado nível de reprovação, denotando claramente uma baixa qualidade de formação dos candidatos, dos alunos, no caso do ensino secundário. E eu penso que esta é uma oportunidade, mais uma, na verdade, mais uma oportunidade para, como nação, como país, como sociedade, debatermos o que estará por detrás destas questões. Sem dúvida, teremos de voltar atrás e refletir um pouco sobre algumas reformas que fomos fazendo enquanto país no setor de educação. Eu preciso lembrar, por exemplo, e este é um problema que não é exclusivo destas áreas apenas, os ingressos para os centros de formação de professores até nos níveis de 10ª+1, a 12ª mais 1, têm estado a registrar elevados níveis de reprovação. Em média, estamos a falar de uma aprovação de mais ou menos 30% dos candidatos. A Ordem dos Advogados é uma outra entidade que tem estado a mostrar resultados bastante assustadores no que refere à qualidade de formação. Portanto, é preciso voltarmos para trás como sociedade e refletir o que é que nós estamos fazendo, mas eu penso que não devemos ter memória curta, que isto é resultado de políticas que nós fomos adotando ao longo dos anos e que resultaram, por exemplo, na questão da formação deficitária dos nossos docentes. Estamos a dizer que para o ensino primário o Estado está a alocar pessoal com 10ª classe. Estamos a dizer que o ensino primário da 1ª à 7ª classe é a fundação. Estamos a dizer que o indivíduo da 10ª classe, que ainda tem imensas deficiências, vai formar as nossas crianças. Começa aí uma parte do problema. A outra parte do problema tem a ver com as passagens automáticas. O Estado, no quadro de uma política muito bem acertada de educação para todos, ou educação global, digamos assim, tem estado a incentivar, portanto, que todas as crianças em idade escolar se matriculem. E isto não é acompanhado, infelizmente, do investimento na contratação de professores com qualificações, construção de infraestruturas, e o resultado é que dentro das mesmas infraestruturas, com os mesmos professores que nós temos que receber todas as crianças. O resultado disso é que para não manter as crianças no mesmo nível, não criar pressão, temos de fazer as crianças passarem automaticamente. E isto é um precedente, porque estamos a dizer que crianças que não sabem ler, não sabem escrever, e ler não é só juntar A e B, é interpretar. Portanto, as crianças sem essas competências estão a transitar. Por outro lado, temos a questão da terceirização da contratação de professores de ensino superior. Em Moçambique, professor de ensino superior, se calhar só dá aulas no ensino superior. Se lembrarmos que foi desmantelada a UP, que tinha um pouco esta função, temos a Universidade Eduardo Mondlane, que tem a Faculdade de Educação, que forma também alguns professores, mas não sabemos muito bem do ponto de vista de alocação ou da afetação desses mesmos professores, considerando a metodologia que o Estado adotou. O outro, olhando para o ensino superior em específico, quando ainda me lembro, na altura em que eu concorri para a universidade, estava-se a introduzir o sistema de cotas, porque tínhamos que garantir uma tal integração regional, então fomos permitindo que estudantes sem qualificações num processo de concurso público entrassem, como uma forma de maquiar um investimento que não estava a ser feito adequadamente, que criava assimetrias em termos de qualidade da educação. Portanto, tudo o que fomos fazendo ao longo do tempo de desinvestir na educação, no sentido de que
toda a alocação orçamental, ainda que o setor de educação seja o setor que receba mais investimentos, não é um setor que recebe mais investimentos para melhorar a qualidade do ensino, mas é porque tem maior número de funcionários, os professores que não recebem lá grande coisa. Por outro lado, porque não se está a apostar na qualidade da educação como tal, ainda temos o rácio aluno-professor acima de 60 alunos por turma. Como é que nós vamos ter uma qualidade de educação? Os nossos professores, ainda que tenham uma formação psicopedagógica, eles ainda não estão orientados a criar um homem novo. Recentemente acompanhei um vídeo de um docente que dizia: eu não tenho tempo para estar com estudantes burros. É um professor que está a dizer isso. Então, todos esses elementos que têm que ser analisados de forma não só econômica, do ponto de vista da alocação orçamental, mas têm de ser vistos também de forma sociológica. Quais são os elementos de fundo que estão a impedir que Moçambique dê os passos necessários rumo à qualidade da educação? Lembrando que é do interesse político também que tenhamos uma educação muito fraca, porque quanto menos qualificados formos, quanto mais medíocres nós formos, melhor para a governação, porque tudo vai ser feito como se quiser. Lembrando, inclusive, que alguém em algum momento nos ensinou que a educação não era mais importante, ser membro de um partido político era mais importante, era a única chave para poder ter acesso às oportunidades, progressão na carreira, não precisa ter conhecimento técnico ou profissional. Logo, condenamos a nossa educação a este fracasso e estes resultados, na verdade, são a estampar todo o investimento que fomos fazendo ao longo do tempo. Isto não acontece por acaso. Tudo isto foi premeditado e temos agora a oportunidade de reverter este cenário, porque é bastante vergonhoso. A mim, em particular, envergonha muito. Não estou satisfeita de ver esta situação no nosso país. Muito e a todos nós. Obrigada, Fátima. Vamos então a si, Ivan Mazanga. Qual é a sua breve de hoje? Boa noite. Cumprimentar aos telespectadores que nos acompanham de casa e não só, aos meus colegas de painel e assim nossa ilustre moderadora. O meu facto da semana, a minha breve da semana, tem que ver com a azáfama que temos vindo a acompanhar ao longo da semana, que está justamente ligada à questão da demolição ou das demolições de algumas habitações na cidade de Maputo. E esta questão, sem querer entrar no detalhe do próprio processo, não é? Sempre nos coloca na cabeça a pensarmos até que ponto esta fiscalização municipal está a ser efetiva, até que ponto o trabalho do município está a ser efetivo. Porque se estas construções são ilegais, obviamente que não surgiram como cogumelos, porque cogumelos aparecem logo no dia seguinte, depois de uma chuvarada. Mas as construções que, neste momento, foram colocadas abaixo, são construções que levaram o seu tempo. E dentro da responsabilidade que o município tem, uma das responsabilidades mais fortes é, obviamente, a questão da fiscalização, para vermos até que ponto o município e o munícipe está a atuar. E esta fiscalização está justamente ligada à questão de proteger, primeiro, os interesses superiores do Estado, os interesses dos munícipes na sua coletividade, bem como o interesse do próprio munícipe, no tanto como indivíduo. Portanto, então, se o município, o Estado, nessa visão do município, não está a fazer o seu trabalho, acho que devemos aqui, temos espaço aqui para que possamos chamar a própria responsabilização. Porque nós sabemos aqui, por exemplo, fala-se de áreas protegidas, pessoas estão a construir dentro das áreas protegidas. A primeira questão que nos salta à vista é quem é que deve proteger estas áreas. Então, se estas áreas não foram protegidas até que alguém pudesse construir, acho que já existe aqui um espaço para poder responsabilizar a pessoa que tem o dever de proteger, porque como nós sabemos em instituições, até individualmente, quando temos alguém que deva nos proteger e nós, os protegidos, sofremos alguma sevícia, a primeira pessoa a ser chamada para vir clarificar a situação é justamente a pessoa que tinha o dever de proteger e não o fez. E esta questão
da proteção vai muito mais além, porque, como dissemos, é uma proteção que também implica a proteger o próprio indivíduo dos seus próprios danos. Se nós vamos ver, por exemplo, alguém que tenta cometer o suicídio, o Estado até tem o dever de dar um tiro, passa a agressividade, dar um tiro ao indivíduo que quer se suicidar para poder proteger a sua própria vida. Portanto, aqui a questão que surge é aonde é que estava o município, aonde é que estavam os entes responsáveis por isto, até que pudesse se agredir o meio ambiente. Porque nós conhecemos, estamos a ver nas ruas, por exemplo, o município até com a força canina aparece a limpar os vendedores ambulantes, porque estão a ocupar os passeios. Obviamente, ao ocupar os passeios, estão a agredir aquilo que é o direito dos outros de poder caminhar. Então, o município está lá. Então, aonde é que o município estava quando foram erguidas essas construções, que obviamente não foram de um dia para o outro? Exato. Vamos então terminar com Alexandre Chival. Qual é a sua breve de hoje? Boa noite. A minha breve de hoje tem que ver essencialmente com um fenómeno que tem tornado-se prática nos últimos tempos na nossa sociedade, tem que ver com a banalização dos órgãos de soberania. E aqui eu quero fazer referência especial à banalização da figura do chefe de Estado, do Presidente da República. Não é? Tivemos vários episódios, nós acompanhamos por via das redes sociais, em que cidadãos, usando de várias formas, vários meios, proferem insultos contra a figura do chefe de Estado. Uma coisa é nós olharmos para o cidadão Filipe Jacinto Nyusi, outra coisa é olharmos para o chefe de Estado. Não é? Podemos ter, pessoalmente tenho a minha opinião em relação ao magistério do próprio Presidente, e não está aqui em causa dizer se ele é um bom ou mau Presidente, mas o simples facto de ser Presidente merece o nosso respeito e a nossa consideração. Mas isto, em suma, a meu ver, tem a ver com a forma também como o próprio Presidente, Filipe Nyusi, tratou os seus antecessores. Há um amigo, engenheiro ferroviário, que me dizia um dia, numa viagem que tivemos de Addis Ababa até Maputo, ele dizia, olha, proteger o teu antecessor é proteger-te a ti mesmo. E nós sabemos que desde 2015, a esta parte, um grupo muito bem identificado e até próximo do Presidente da República tem andado a vilipendiar o antigo Presidente Armando Guebuza, o antigo Presidente Joaquim Chissano, tudo na tentativa de defender alguma coisa do atual Presidente. Ora, é importante perceber que se nós não respeitamos os antigos Presidentes, é pouco provável que nós respeitemos o atual Presidente. E, portanto, é de papel fundamental do próprio chefe de Estado hoje poder criar condições para que a figura de Presidente, uma vez Presidente, podemos dizer antigo Presidente, mas é sempre Presidente. E, portanto, merece o nosso respeito. De tal sorte que o próprio Presidente Filipe Nyusi amanhã será antigo Presidente e ele quererá ser respeitado como tal. Portanto, Exato. Não vamos criar situações em que o próprio Presidente não cria condições para que se respeitem os anteriores e esperar que as pessoas respeitem. Porque a partir dessa altura, todo mundo vê que afinal é possível insultar um Presidente e é o que nós temos hoje. No fundo, o Presidente Nyusi está a colher um pouco daquilo que andou a plantar. Exato. Ou deixou plantar. Exato. Vamos então passar para os temas desta noite. Vamos começar então com a chegada das vacinas e o processo de imunização contra a Covid-19 no país. Como é sabido, o país recebeu na semana transata cerca de 200 mil doses de vacina da China e o governo decidiu que numa primeira fase os profissionais da saúde seriam, portanto, os abrangidos. Vamos então perceber o alcance desta doação. Começo por si, Fátima. Como é que analisa a chegada, digamos, tardia destas vacinas no país? E podemos também olhar um pouco sobre a eficácia destas vacinas, tendo em conta que nenhuma é 100% eficaz. Aliás, nenhuma vacina é eficaz no mundo, tem os seus as suas contraindicações e também os seus efeitos colaterais. Fátima. Muito obrigada. Bom, em relação à questão das vacinas, apesar de se dizer que as vacinas chegaram tarde a Moçambique,
parece que essas vacinas chegaram tarde, mas encontraram-nos despreparados. Tanto é que só agora que nós lançamos, depois do primeiro lote ter chegado das 200 mil, nós iniciamos ou lançamos um plano de vacinação. E consta que amanhã um novo lote vai chegar no quadro da iniciativa COVAX, que é esta de distribuição, digamos, para os países pobres, sem condições para adquirir por si próprio as vacinas. Acho que é bom que já tenhamos um plano, mais vale tarde do que nunca, mas é de anotar que chegou tarde. Estamos a falar de dia 24 que chegou o primeiro lote e só na sexta-feira que foi lançado o plano de vacinação, que prevê 4 fases, e numa primeira fase estão lá bem identificados os beneficiários. Só acho estranho que os jornalistas não estejam contemplados, porque os jornalistas são um interlocutor entre o governo, os agentes do serviço público e a sociedade, estão muito expostos a risco. Não compreendo como é que este grupo está excluído desta primeira fase ou dos grupos de prioridade. Aliás, a comunicação social tem sido tratada nos últimos anos não como um serviço público essencial, mas sabemos que sem a comunicação social não seria possível o governo fazer a comunicação que fez, por exemplo, à sociedade em relação àquilo que é o seu plano de ação ou plano de vacinação. Portanto, eu penso que é preciso repensar um pouco isto. Não vou discutir muito ao detalhe sobre as várias fases, os beneficiários nas várias fases, mas acho que é importante aqui discutirmos um pouco a questão de que nós só vamos vacinar, de acordo com o plano do governo, mais ou menos 54% da população, e temos uma fasquia da sociedade, da população que não vai ser vacinada. Entretanto, já começamos a acompanhar alguns movimentos de que as pessoas que não tiverem sido vacinadas poderão ter um tratamento diferenciado. Então, eu acho que é importante que nós tenhamos um plano também para lidar com estas pessoas que não poderão ser vacinadas em todas as fases, até porque não temos recursos para garantir que o número que o governo planifica em termos de vacinação seja alcançado. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é em relação a esta questão dos efeitos colaterais, ou os efeitos, sim, vou dizer colaterais da vacinação. Há uns que são conhecidos e outros que podem aparecer sem ser conhecidos. A pergunta que fica no ar é como é que o Estado vai efetivamente garantir ou monitorar estes casos. Vimos recentemente que a Austrália teve que cancelar a experimentação, se posso assim dizer, ou a administração da vacinação, porque algumas pessoas que foram administradas a vacina estavam a detectar resultado positivo para o HIV. A pergunta que eu coloco é, num país como o nosso, em que o Estado não consegue fazer a monitoria, vimos durante o ano passado que o governo não conseguia sequer localizar as pessoas que entraram no nosso território e que apresentaram lá um endereço, etc., e desapareceram. O Estado dizia que não conseguia localizar essas pessoas para controlá-las do ponto de vista de evolução do seu estado, vou dizer, serológico, não é? No caso, em relação à Covid. Então, eu tenho preocupação em relação a este controle, como é que vai ser isto para assegurar que a vacinação não está a ter efeitos perversos em relação àquilo que estava previsto. Outro ponto que julgo ser importante aqui, apesar de haver a COVAX só vai permitir que 21 milhões de moçambicanos sejam imunizados, mas a pergunta que se coloca é, dos outros que o Estado pretende adquirir com recursos próprios, vamos adquirir de onde? Porque nós sabemos que há várias vacinas que estão a ser desenvolvidas, tem na Rússia, dos Estados Unidos e por aí fora. Tem da China, exatamente, são 12, a OMS fala de 12. A pergunta que se coloca é qual é a discussão que há no seio do governo em relação às vacinas que nós vamos adquirir, considerando as questões de eficácia e as questões de segurança, porque nem todas as vacinas são necessariamente boas e adequadas. E uma das questões, inclusive, que há neste momento
questionamento é sobre, por exemplo, em relação a esta vacina que nós recebemos da China, que consta da base de dados da OMS como uma vacina que carece de alguma finalização, pelo menos para começar a ser administrada, não está lá como concluído nos termos em que pode-se avançar, ainda há alguns elementos que devem ser aprovados ainda no decurso deste mês. E nós já recebemos no dia 24 de fevereiro. Então é preciso que o governo venha e explique com muita clareza se esta vacina efetivamente está, vamos dizer, tem todas as condições para ela ser administrada ou se é uma outra coisa que nós não sabemos, porque isto vai criar desconfiança em relação à vacina e resultar naquilo que o governo diz que quer combater, que é a desinformação em relação e os boatos em relação à vacina. Portanto, uma comunicação assertiva, uma comunicação verdadeira, uma comunicação que seja proativa por parte do governo de se antecipar as explicações seria muito bom. Em relação a esta, eu acho que é importante que se avance rapidamente para explicar às pessoas penso que o governo não iria usar, portanto, os moçambicanos como cobaias para testar, portanto, a eficácia destas vacinas. Isso seria desumano. Estou em crer que o motivo seja bom. Ivan Mazanga, a sua opinião em relação a esta chegada das vacinas e o processo de vacinação. A Fátima disse bem que numa primeira fase, portanto, foram abrangidos os profissionais da saúde. Numa segunda fase poderá ser abrangida a população prisional. E a Fátima disse que nós, os jornalistas, que também estamos na linha da frente, não estamos ainda abrangidos. Mas a sua opinião em relação a esta vacina? Eu acho que, sem ter que entrar, por exemplo, na parte clínica, que na verdade até estou um bocado tentado a comentar, porque o meu sonho de infância era ser médico, mas podemos lançar para o outro lado. O meu primeiro momento de análise disto é a estranheza da própria chegada da vacina, porque o que só ia dizer é porque de um dia para o outro nós acordamos e já tínhamos vacina disponível em Moçambique. E aventava-se ou falava-se aqui da tal diplomacia silenciosa. Bom, esta diplomacia silenciosa que conseguiu mobilizar essas vacinas até poderia colar, até os moçambicanos poderiam comprar esta narrativa, mas nos causa estranheza o facto de, ao chegar esta vacina, que foi negociada, como uma negociação não é de um dia para o outro, leva o seu tempo. A nossa estranheza é que a vacina, ao chegar, o Estado não tem nenhum plano para poder fazer a administração desta vacina. Tivemos o lote que nos chegou no dia 24 de fevereiro e a imunização ou a administração desta vacina só irá começar amanhã. Então, este todo o tempo significa que o Estado não tinha, o governo neste caso, não estava preparado para este processo de recepção e de vacinação. E isto demonstra claramente que estamos perante uma desgovernação total, porque governar significa planificar, projetar e tudo mais. E as vacinas estão a chegar e ninguém sabe aonde tem que colocar. E temos ainda o processo do próprio armazenamento das vacinas. Nós sabemos as condições dos nossos hospitais, dos nossos armazéns, que não garantem tanta segurança, porque até o próprio paracetamol, que se calhar seja o medicamento mais fácil de se armazenar, encontramos-lo deteriorado. Então, imagina uma vacina que tem tamanhas especificações em termos do armazenamento. Portanto, aqui, mais uma vez, nos surge na nossa mente a necessidade, se calhar até da própria PGR, de mover uma ação contra o governo, porque desde que esta vacina chegou, nós tivemos 5.211 infectados, tivemos 290 internados, temos 75 óbitos. Significa que se a vacina é o mecanismo mais eficaz para a proteção e não foi administrada, significa que estas todas as pessoas que foram infectadas, internadas e que perderam a vida, se tivesse sido administrada prontamente a vacina, no momento em que ela chegou, poderíamos ter evitado essas questões. E o internamento, ainda também não sabemos quanto é que custa um doente
doente internado, quais são os valores que são gastos pelo governo para poder tratar de uma pessoa que esteja internada pela Covid. Portanto, e surge aqui esta parte da necessidade de se poder, de facto, responsabilizar do meu ponto de vista. Outra questão que nós temos que trazer aqui tem que ver com as próprias vacinas. A Fátima já dizia, a Sinovac, em termos do ranking da OMS, encontra-se em 15º lugar, significa que está lá atrás de todas as vacinas. E nós estamos a receber e vamos administrar. Ora, tivemos na África do Sul que importou vacina da AstraZeneca e ao chegar no momento na África do Sul, fez uma testagem local para poder ver até que ponto esta vacina é eficaz, é eficiente para a estirpe sul-africana. Agora, qual é a testagem, qual é o trabalho que em Moçambique nós fizemos para saber se a Sinovac, de facto, tem aqui o essencial para poder combater a estirpe que está a atuar em Moçambique. Tanto que nós nem sabemos em Moçambique qual é a estirpe que está a assolar ainda mais Moçambique. Então, qual é o trabalho que está a ser feito? Amanhã vai chegar da iniciativa COVAX, é uma outra vacina e vamos imediatamente administrar aos moçambicanos. Então, significa isto que qualquer vacina que está a chegar em Moçambique, vamos colocar para administrar as pessoas. Acho que não é assim. Há toda uma necessidade de se fazer uma categorização das pessoas em termos de idade, em termos da sua própria condição imunológica, para saber qual é a vacina mais eficiente, mais eficaz, porque não podemos, de uma forma assim, do ânimo leve, chegou-nos a vacina, vamos administrar. Creio eu que a Comissão Científica criada pelo Governo para tratar destes pormenores está a trabalhar nisso. Não, mas a questão era, desculpa, é que nós já sabemos que esta Comissão Técnico-Científica parece que não tem assim tanto poder. Existe uma outra fonte onde o governo vai levar as informações necessárias para poder atuar dentro do contexto da Covid. Portanto, não vamos colocar assim muita fé na Comissão Técnico-Científica, vamos colocar no governo que vai agir disso. Exato. Alexandre Chival, a sua opinião em relação a esta chegada das vacinas? Bom, eu acho que há algum exagero também da parte do Ivan quando fala de total desgovernação. Temos que assumir que, tirando uns e outros, mas o Ministro da Saúde é alguém que, pelo menos, de reconhecido mérito, e sabemos que tem feito o seu melhor para poder garantir que Moçambique esteja a monitorar, de alguma forma, esta questão da Covid. Portanto, acho que aqui também estamos um pouco naquela situação em que Moçambique vai usar a vacina que os nossos parceiros podem oferecer. Não acredito que Moçambique, neste momento, tenha capacidade para ir comprar ou escolher o que quer que seja. É o mesmo que nós termos uma família completamente esfomeada e acharmos que tem que ir ao supermercado escolher o que é que vai pedir como esmola. Acho que é um pouco exagerado falando dessa forma. Relativamente à vacina chinesa, da forma como ela é vista, eu creio que também aqui estamos em sede da chamada guerra comercial. Não há dúvidas. Repare que a vacina russa foi a primeira a atingir a fase dos testes, mas nunca, o Ocidente nunca quis assumir a vacina russa como tal. Mas a vacina da Pfizer foi a primeira, de uma forma estonteante e psicadélica, deu ultrapassagem a todas as outras. Portanto, acho que é preciso olharmos também aqui para uma questão que tem que ver com guerras comerciais. Agora, é importante, eu acho que sim, aí concordo com a Fátima, num aspecto que é de comunicação efetiva. E aqui acho que seria bom que o mais alto magistrado da nação, o chefe de Estado, desse o exemplo. Eu espero que amanhã ele seja o primeiro cidadão a ser administrado. Isto é mostrar que, olha, aos meus concidadãos que eu estou a trazer um produto que eu próprio confio. Pelo menos foi assim que o presidente Putin fez na Rússia, vacinou a sua filha primeiro. Portanto, eu acho que isto iria dissipar quaisquer dúvidas sobre a eficácia ou não desse. Agora, que as vacinas possam ter efeitos colaterais, eu acredito que isto é inevitável, mas, repito, seria bom que o chefe de Estado fosse o primeiro a ser administrado. Agora, há aí dois aspectos só para terminar. Quando o Ivan, por exemplo, dizia que as vacinas chegaram e quer dizer, do dia 24, só amanhã, dia 8, é que vai começar a vacinação. De facto, eu acho que isto é completamente descabido. Entretanto, também não podemos, quando fala de muitos infectados ou mortos, mas também durante esse período houve muitos recuperados, cerca de 4 mil. Portanto, aqui é preciso irmos sopesando um pouco
naquilo que formos dizendo. Finalmente, a questão da gestão, a Ana Maria perguntava sobre a comissão científica, a comissão técnico-científica. Aqui, ao nosso nível, anda um debate muito grande sobre se são os políticos ou não que gerem a pandemia. Minha posição pessoal, são sim os políticos que devem gerir a pandemia. Por quê? Porque se morre um cidadão hoje de Covid, eu não vou responsabilizar a Comissão Técnico-Científica. É verdade que, pela natureza da Comissão Técnico-Científica, os seus pareceres deviam ser vinculativos, sem dúvidas. Diogo Freitas do Amaral fala um pouco disto. Portanto, eu não vou, só porque tenho o poder político, deixar de seguir uma recomendação da Comissão Técnico-Científica apenas porque só tem o poder de consulta. Repare, eu vou dar aqui um exemplo. A África do Sul recebeu as vacinas da AstraZeneca, não é? A Comissão Técnico-Científica disse que aquela vacina não era eficaz para a variante sul-africana. Ora, o governo do presidente Cyril Ramaphosa não disse que, bom, eu simplesmente ouvi e tomo uma decisão. Portanto, aqui também é preciso ter em linha de contas que os pareceres das comissões técnico-científicas em algum momento têm força vinculativa, porque não é um mero parecer, é uma questão técnica que os políticos não dominam, embora o ministro seja um técnico da área, mas quem decide no fim é o próprio chefe de Estado. Portanto, aqui acho que é fundamental ter presente que são políticos, sim, que gerem a pandemia. Agora, só para terminar, e creio que aqui, do ponto de vista, estamos a falar tanto de comunicação, do ponto de vista da própria comunicação, é a altura do chefe de Estado reduzir as suas aparições para vir falar 15 minutos, por exemplo, não é? E mais do que isso, na altura em que estávamos em sede dos estados de emergência, que eram declarados pelo chefe de Estado, aí sim fazia sentido que ele pudesse aparecer a comunicar à nação essas decisões. Hoje em dia, o Presidente da República aparece a falar, a dar voz a um documento assinado pelo seu subordinado, que é o Primeiro-Ministro. Portanto, acho que do ponto de vista de desgaste de imagem, o próprio chefe de Estado tinha que começar a olhar para isso, deixar que seja o porta-voz ou o Primeiro-Ministro, que pudesse aparecer, obviamente, para fazer esse tipo de comunicações, porque já estamos numa situação em que cansa praticamente. Exato. E falando mesmo do Presidente da República, que falou há cerca de 15 minutos esta quinta-feira sobre a situação de calamidade pública no país, o PR decidiu, portanto, manter as medidas do decreto anterior, mas também relaxou algumas medidas. As aulas presenciais vão retomar, os treinos de Moçambola também vão retomar, entre outras medidas. O que é que tens a dizer, Fátima, em relação a esta posição do Governo? Aliás, já tinhas dito no programa passado que a probabilidade de se estender, portanto, estas restrições eram grandes, eram maiores, porque as medidas surtiram efeito, ou seja, a cidade de Maputo, o Grande Maputo, tende então a registrar um número reduzido de casos positivos. Não estamos bem, mas também estamos a reduzir. Fátima. Pois, olhando para o fato de que grande parte dos casos de Covid ocorrem no Grande Maputo e o recolher obrigatório resultou na redução, digamos assim, dos casos, era de esperar, portanto, que o governo renovasse, digamos assim, a medida do recolher obrigatório. Não quero me alongar ou entrar nas discussões jurídicas à volta desta questão, que penso que continuam a ser questões jurídicas pertinentes. Compreendo também o lado do governo, que é salvaguardar um bem jurídico maior, que é a vida. Então, há sempre um conflito entre salvaguardar o bem jurídico maior, que é a vida, e salvaguardar aquilo que são as liberdades e os direitos dos cidadãos. No entanto, eu acho que, de certa forma, há alguma incongruência em algumas medidas que são tomadas. Ora, vejamos, todas as medidas que o governo toma, elas transmitem uma ideia de que a Covid, ela é, as pessoas adquirem a Covid num determinado meio e contexto. Me parece que o governo considera, por exemplo, que os transportes públicos não possam ser um local de contração do vírus da Covid. Entretanto, se nós sairmos hoje, agora, esta hora já não, em Maputo pelo menos, mas se sairmos amanhã, por volta das 15 horas, 16 horas, vamos encontrar as paragens abarrotadas de pessoas. E em situações em que sequer é possível ter o distanciamento físico já na paragem.
e dentro do autocarro muito menos. Então, eu não compreendo muito bem quando o governo vem e decide. Eu compreendo que é verdade que é necessário que retomemos as aulas, porque as crianças estão a ficar numa situação de ociosidade, mas não compreendo quando se decide retomar, abrir as escolas. Nós sabemos que isso cria também mais pressão sobre os transportes, e uma das decisões, porque o governo tem estado a aconselhar as instituições que podem usar o teletrabalho, a questão da troca, não é, dos turnos, etc, etc, é para garantir que menos pessoas estejam a circular ou estejam a precisar de entrar no serviço público de transporte. No entanto, nós vamos colocar as crianças a estudar, significando que, para além dos trabalhadores que já criam as enchentes nos transportes, teremos também os estudantes, os alunos, que vão criar a pressão sobre os transportes. E sobre isto, o governo não tomou ainda nenhuma medida. Nós estamos perante um governo que acha que a Covid só se apanha no restaurante, no bar, na piscina e por aí fora, e não se apanha no chapa. Qual é a mensagem que o governo está a transmitir? Muito provavelmente está a dizer-nos que a Covid é uma doença de elite. Porque, se não fosse, o governo poderia imediatamente dizer: nós estamos a alocar 100 transportes públicos. Porque sabe que, por causa da Covid, muitos transportadores retiraram, no início do ano passado, retiraram os transportes de circulação porque não era mais viável. Já tem os problemas que tem da manutenção das más condições das estradas, e a questão da tarifa, e agora tem também a questão da lotação. E mesmo esta lotação ainda não é uma lotação que nos garante tranquilidade, que nos permite ter esse distanciamento. Continuamos a encontrar pessoas a circularem nos mailovs, abraçados uns aos outros. E a própria OMS, o próprio Ministério da Saúde reconhecem que, ainda que tenhamos os dois, a máscara não é suficiente para evitar um contágio. Tem que haver esse distanciamento. Portanto, não é uma medida que resulta, são medidas combinadas. Portanto, eu não compreendo. Me parece que, em algum momento, as medidas não têm eficácia porque o governo tende a tratar com leveza as partes em que ele tem responsabilidade. A parte dos transportes, de resolver, trazer uma solução para os transportes, é uma decisão do governo. Exato. E é mais fácil dizer ao setor privado: fecha os restaurantes, não venda as bebidas, mas não consegue encontrar uma solução para um serviço público básico que é o transporte. Então, eu acho que aqui é um pouco questionável a questão da eficácia das medidas do governo. Isso. Ivan Mazanga, aliás, hoje a comunidade cristã, os religiosos de várias congregações religiosas, questionaram exatamente isso, Fátima Mimbir, de que as igrejas vão manter-se encerradas, os cultos vão manter-se encerrados, mas, em contrapartida, os transportes que andam abarrotados estão a funcionar normalmente, e também as aulas presenciais vão retomar, ou seja, as crianças vão para a escolinha, os adolescentes, os adultos vão para a escola, os velhos vão para a escola, e eles questionaram a questão de que as crianças têm a capacidade de se prevenirem do que os adultos que vão, portanto, aos cultos. Ivan Mazanga, a sua opinião? O meu colega de painel, o Chival, não concordava muito comigo quando eu avançava a posição de desgoverno relativamente a este aspecto da Covid. Mas esses todos os aspectos que estamos aqui a lançar nos levam, obviamente, a concluirmos que estamos perante uma espécie de um desgoverno. Porque na nossa primeira intervenção relativamente à chegada das vacinas, temos a iniciativa COVAX, que vem desde o ano passado, por volta de abril de 2020, é quando esta iniciativa COVAX foi lançada, que trazia aqui a possibilidade dos países desfavorecidos, neste caso, pudessem ter algumas vacinas. Então, era importante, a partir deste momento que o governo obteve esta informação, começar a criar um programa, um projeto, para poder iniciar condignamente e sem mais delongas a própria vacinação. O meu colega de painel avançava também que nesse período houve muitos recuperados. É claro, ainda bem, e gostamos que haja mesmo muitos recuperados, mas esses recuperados nada têm que ver
com a presença da vacina, mas os infectados podem ter mesmo um espaço aberto devido à não vacinação. Portanto, é aqui onde nós estamos a trazer este aspecto de um desgoverno relativamente à questão da Covid. O ministro da Saúde é, obviamente, uma pessoa, um profissional bastante notável, mas está dentro de um contexto que está a ser arrastado, obviamente, por esta questão da desgovernação. Agora, quando traz esse aspecto, o governo, o Presidente da República, argumenta que abriu as escolas porque nas escolas é onde se verifica menor índice de contaminação. Ora, nós não sabemos, de facto, até que ponto estes estudos foram executados para nos trazer esta informação. Porque se nós vamos ver as pessoas que foram infectadas, quantos deles são estudantes? Ou quantos deles eram estudantes os que já perderam a vida? Portanto, qual é a base central que o governo usou para definir que nas escolas é o menor local? Porque nas escolas vamos ficar lá 5 horas, no máximo 8 horas de tempo. E quando saímos daquele local, vamos aos transportes, como estava muito bem aqui a ser trazido. Portanto, esta é uma questão bastante controversa. E, mais do que isso, nós pensamos que o governo deveria nos trazer quais são os locais onde existe uma maior propensão para que as pessoas possam contrair a Covid. E ser aí onde vamos, obviamente, colocar as nossas maiores atenções em termos de soluções para poder regredir essa questão. Temos os bottle stores, por exemplo, que é onde as pessoas vão comprar as coisas, depois regressam, mas fecham às 13. E temos restaurantes onde as pessoas sentam juntas durante muito tempo e fecham às 21. Portanto, qual é a ratio? Qual é a lógica aqui? Qual é o diferencial central que nos coloca aqui num bottle store, onde a pessoa só chega, compra e vai para casa, é muito mais perigoso em relação a um restaurante onde as pessoas sentam, consomem e conversam até às 21. Qual é a ratio que nos traz aqui quando diz que quando não vemos nenhuma ação musculada relativamente à forma de transporte dos cidadãos no Grande Maputo? Isto é um calcanhar de Aquiles totalmente deixado à nora. Estamos mesmo numa situação de a Deus dará, porque nas paragens é o que nós vemos, nos meios dos transportes, como muito bem já se avançava, é o que nós vemos. E não temos nenhuma política concreta. O Presidente da República veio nos falar 15 minutos e não nos trouxe nada mais do que aquilo que já está aqui a acontecer. Portanto, nós achamos que estamos a tratar este assunto de um ânimo leve e não estamos a tratar, de facto, com a devida responsabilidade como governo. Pronto, Alexandre Chival, vou-te questionar em relação a três coisas. Se concorda com estas medidas, com recolher obrigatório, que foi estendido para mais de 30 dias, e também vou-te pedir que comente de forma legal esta extensão destas medidas restritivas. Bom, em relação ao recolher obrigatório como tal, pelo menos aquilo que tinha sido, de acordo com o pronunciamento de um dos membros, tinha sido o Conselho da Comissão Técnico-Científica, é que este recolher obrigatório fosse apenas para os fins de semana, porque de facto durante o dia, os dias normais de trabalho, é muito complicado que nós possamos buscar uma solução como esta. Agora, relativamente à questão legal, eu não tenho a mínima dúvida que qualquer decisão que for ser tomada pelo o governo, pelo chefe de Estado, tem que estar embasada na lei. Portanto, quando supostamente em nome da proteção da vida humana, nós cangalhamos tudo que é o quadro legal, é muito perigoso. Nós podemos começar, e os regimes ditatoriais começam assim. Portanto, começam com uma pequena justificação e vão avançando, nós damos por nós e já estamos embranhados todos em muitas situações de violações da lei. Eu acho que sim, tem que ser tomadas medidas que cheguem a poder garantir a eficácia da vida, mas não pode ser contra a lei. Portanto, creio que depois de muita peroração que foi feita relativamente ao recolher obrigatório, está claro que esta só pode ser em caso de estado de emergência. E, portanto, a partir da altura em que o Estado moçambicano faz da forma que faz, me parece que está a convocar tudo menos o que é legalmente previsto. Portanto, não tenho como concordar com a forma como este recolher obrigatório, obviamente é feito. E, aliás, diziam muito bem os colegas, portanto, como é que eu
entendo que a Covid só começa a atuar às 21, mas não às 12 ou às 7 da manhã, que é o período da hora de ponta, em que as pessoas estão mais apinhadas nos meios de transporte. Portanto, aqui eu poderia dizer que também há uma certa assimetria de informação, porque o governo só vem comunicar, ou o Presidente da República só nos vem comunicar as decisões que tiverem sido tomadas, mas nunca nos diz quais foram as opções. E isto é importante. Hoje em dia, a governação requer essa comunicação permanente, informação permanente com os governados. Quando assim não é, dificilmente nós vamos ter o cumprimento dessas medidas. Nós, que às vezes andamos um pouco por aí, conseguimos perceber que o cumprimento dessa medida é cosmético. Por quê? Porque também não é razoável. Não é? É fácil perceber que nas zonas suburbanas, até as 21, 22, alguns continuam a circular normalmente. Por quê? Porque o próprio Estado não tem capacidade de andar a policiar a todos os outros. E uma das medidas é justamente esta. Como é que o Estado vai tomar uma decisão de punho cerrado relativamente ao transporte? Se o Estado tivesse garantido um transporte condigno para o cidadão, eu acredito que devia tomar as medidas que pretende tomar. Mas neste caso é extremamente complicado. Portanto, creio que há sim uma tentativa de fazer alguma coisa, não é? Diferente do que Ivan diz que é desgoverno. Eu ainda continuo a achar que, mesmo dizendo que ele navega numa maré de um panteão de incapazes, mas eu acho que o ministro da Saúde tem sido alguém que, à sua maneira, tem estado a dar o seu melhor. Não há dúvidas quanto a isso. Agora, chamarmos isto de desgoverno, acho que é um pouco exagerado. Exato. Eu vou pedir então a vossa opinião em relação ao último tema, 2 minutos para cada um. Como é que analisam essa questão das dissidências na junta militar da Renamo? Fátima, 2 minutos. É uma informação bastante animadora saber que a junta militar está a perder, digamos, fôlego, o que pode ser uma indicação de que estamos a caminhar a passos largos, espero que assim seja, para a paz, no sentido de as pessoas realmente abandonarem as armas. E ainda há poucos dias ouvimos que houve mais um atentado que nos preocupa, e espero que não estejamos em sede de uma situação de puro aliciamento e não de consciência das pessoas de que a via da arma não é uma via correta, porque está a ceifar vidas de pessoas inocentes e não está a surtir os efeitos desejados, porque o que nós precisamos como país não é de matarmos uns aos outros, mas é de sentarmos como nação, como moçambicanos e discutirmos os problemas que nós temos. Temos de resolver o problema da exclusão em função das questões políticas. Aliás, quando falamos aqui de qualidade de educação, um dos fatores é justamente esse, é que não precisa ser bom naquilo que você faz, ser inteligente, ter capacidade, você tem que ser membro de um determinado partido. Se você não é membro de um determinado partido, você não tem acesso a nenhuma outra oportunidade, significando que todas as oportunidades giram à volta de um grupo, exclui o outro grupo. Sem dúvidas que isto é um fator gerador de conflito. Então, é isto que nós temos que discutir sem precisarmos matar-nos uns aos outros. Portanto, eu espero que estas dissidências que temos estado a ouvir da junta militar sejam um sinal de que as pessoas têm consciência de que não é esta via, porque de contrário estaremos a voltar para uma espiral de guerra se as promessas que estiverem a ser feitas a estes indivíduos não forem cumpridas. É preciso lembrar que no próximo ano, se a situação da guerra não for resolvida efetivamente, não pararem os ataques, nós vamos estar a celebrar 10 anos de instabilidade na Zona Centro. E estes 10 anos de estabilidade na Zona Centro foram acompanhados de vários acordos, uns que foram chamados de paz efetiva, outros de paz definitiva e por aí fora, mas que de paz não tiveram nada. Por quê? Porque no final do dia não houve cumprimento daquilo que foram os acordos que foram efetuados. Portanto, eu reitero, espero que sejam dissidências de consciência e não dissidências de aliciamento, porque os aliciamentos podem resultar em incumprimento e se houver incumprimento estaremos a penhorar a paz deste país. Exato. Ivan Mazanga, como é que olha para estas dissidências na junta militar da Renamo? Recentemente tivemos então o Matsangaíssa Júnior, que é filho de Oliveira Matsangaíssa, que é sobrinho então de André Matsangaíssa. Eu olho isto com bastante satisfação, porque isto cai dentro daquilo que eram os apelos que estavam a ser feitos
pelo Partido Renam, pelo presidente Ossufo, pelo governo, para que pudéssemos ter de volta as pessoas que faziam parte da junta dentro daquilo que é o contexto de pacificação nacional. E em algum momento eu até ficava um bocado preocupada, a colega Fátima dizia que esperava que a junta estivesse a perder fôlego. Eu acho que nem deve estar a perder fôlego, deve de facto estar dentro da consciencialização, estar consciente de que este é o caminho mais certo, porque alguém pode ceder porque está a perder fôlego, logo que as condições de temperatura e pressão voltarem, ele vai ressurgir. Portanto, eu espero que de facto este vir dos membros da junta para aquilo que é o DDR seja de facto uma base da consciencialização, no sentido de que é importante que todos os moçambicanos possamos nos unir, principalmente para podermos combater a situação gravíssima que estamos a enfrentar em Cabo Delgado, que o governo, o Estado moçambicano e todos nós como cidadãos necessitamos de unir as nossas forças para podermos combater a situação que está a vir, está presente e está cada vez muito mais gravosa em Cabo Delgado. Portanto, é com bastante satisfação que eu escutei esta notícia e acompanho este processo. Exato. Alexandre Chival, o Presidente da República, recebeu semana passada, salvo o erro, o André Machangaíssa Júnior. Como é que analisa, então, estas desistências dos filiados da junta militar? Bom, se essas desistências forem genuínas, para mim é muito bom, porque, como moçambicano, almejo viver em paz, circular livremente no nosso território, embora eu acho que é preciso termos atenção relativamente ao que nós estamos a oferecer no famoso DDR. Porque se forem barrotes e chapas de zinco, só isso, quer dizer, numa terra de ninguém, a pessoa achar que isso vai lhe levar a não ir à guerra é um pouco complicado. Portanto, espero que isso tudo esteja salvaguardado e que não haja simplesmente aqui um teatro. Eu tenho essa expectativa, como moçambicano, de podermos viver em paz. Agora, eu acho que, apesar de haver esta responsabilidade, esta preocupação pela paz, a presidência da República não pode se tornar em casa de foras da lei. Não se pode tornar casa de foras da lei. Parece que, depois daqueles jovens, os tais supostos jovens que insultaram o Presidente da República, parece que fica a ideia de que, para ser recebido na presidência da República, é preciso ser um fora da lei. Isto é um mau precedente que nós estamos a dar. É importante que não tenha que ser tudo. Quer dizer, o Presidente não pode ser one man show em todas as coisas. Por que é que o assunto não podia ser tratado pelo Ministro da Defesa, por exemplo? E, quer dizer, estamos a colocar o André Machangaíssa Júnior, como chamam, como um grande dirigente do Estado que posa na mesma posição que o chefe de Estado, que o presidente da Renamo. E, portanto, estamos a dizer aos nossos filhos que, olha, amigo, para você estar numa posição ao lado do Presidente da República, peguem armas ou faça qualquer coisa que seja contra a lei e aí você vai estar... Portanto, eu acho que é fundamental também um pouco de gestão criteriosa dessas aparições. Não é só aparecermos aqui à torto e à direito só para demonstrar que estamos a fazer alguma coisa. É que, na verdade, o presidente nem tem nada para mostrar para a sociedade, então tem que mostrar estas pequenas coisas. Exatamente. Estas, então, foram as contribuições dos nossos convidados esta noite. Infelizmente, estamos com pouco tempo, mas prometemos voltar próxima semana com mais temas. Obrigada por ter estado connosco. Boa noite. Até lá.